Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens, olha, mais intensas de todo o livro de Apocalipse. Vamos investigar de onde veio uma multidão bem misteriosa para tentar entender o que essa história toda revela sobre resistência e sobre fé. Sabe, a imagem que a gente encontra lá em Apocalipse é, uau, muito poderosa. Não é uma imagem de gente que teve uma vida fácil, não. Pelo contrário, a gente está falando de pessoas que sofreram, que foram levadas ao limite e, mesmo assim, olha só, chegaram onde tinham que chegar. E aí vem a grande pergunta, né? A pergunta que um dos anciões faz no próprio texto e que vai guiar toda a nossa conversa hoje. A resposta para isso não revela só quem eles são, mas vai direto no coração do que significa perseverar. Então, vamos lá. Quem é essa galera afinal? Para desvendar esse mistério, a gente tem que ir direto na fonte. Olha aí o texto-chave. Presta atenção, porque ele dá duas informações que são cruciais: de onde esse povo veio e como eles foram purificados. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes? Com calma. Vamos começar pela primeira parte da resposta. É uma parte bem direta e que já define todo o cenário. A pergunta é: onde eles estavam antes de aparecerem assim, em glória? E o mais interessante é como a resposta é simples. A palavrinha dá é tudo. Veja bem, da grande tribulação. O texto não diz que eles foram poupados da provação, mas sim que eles atravessaram ela. Essa experiência, a tribulação, é parte fundamental da história deles. Isso aqui deixa um ponto bem claro, né? A história aqui não é sobre escapar, mas sobre resistir. Pensa assim, eles não evitaram a tempestade, eles navegaram no meio dela até conseguir chegar do outro lado. E essa ideia, sabe, de ter que aguentar firme até o fim, não é algo que aparece só aqui, não. Ela está totalmente conectada com o que o próprio Jesus falou. Isso reforça que a salvação tem a ver com perseverar no meio do caos, e não com ser tirado dele antes da hora. Ok, agora a gente chega na segunda parte da resposta. E essa aqui é talvez a mais intrigante. Como é que as roupas deles ficaram brancas? Pensa um pouquinho nessa imagem. Lavar roupa com sangue para ela ficar branca, na nossa vida real, isso não faz o menor sentido, né? Exato, essa é a questão. O texto cria essa tensão de propósito. Como é que uma coisa que mancha pode, na verdade, limpar? A resposta, claro, está no significado por trás da metáfora. Espiritualmente falando, o sangue do cordeiro não segue as regras da física, mas sim as da redenção. Ele não só cobre a sujeira, ele arranca ela e transforma tudo. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a pureza dessa multidão não veio de mérito deles, de um esforço próprio para se manterem limpos. Não. Veio de um ato de Deus, um ato de purificação. A força para ficar de pé ali foi um presente, não uma conquista pessoal. Beleza, já entendemos de onde eles vieram e como foram purificados. Mas e aí? Qual é a grande lição que a gente tira dessa visão toda? O contraste com o capítulo anterior, o capítulo 6, é chocante. Lá, a gente vê os poderosos do mundo gritando para as montanhas caírem em cima deles só para se esconderem de Deus. Agora, aqui no capítulo 7, esse grupo, que passou pelo pior sofrimento que se pode imaginar, tá ali, de pé, firme, sem medo nenhum, diante do trono. E essa é a chave de tudo. A confiança deles não vem do fato de serem perfeitos, vem da certeza de que foram redimidos. Eles não estão ali por serem fortes por si mesmos, mas porque foram fortalecidos e purificados pelo Cordeiro. E aqui, gente, está a ideia central de toda essa nossa conversa. A história que a Bíblia conta aqui não é sobre ter uma vida sem problemas, é sobre ter uma fé que se mostra de verdade justamente no meio deles. Mas, beleza. Como é que essa visão tão antiga se aplica hoje em dia? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade? É que hoje em dia parece que muita gente busca uma espiritualidade que só conforta, que não desafia, sabe? Mas este texto mostra uma outra realidade, uma bem diferente. Ele diz que a fé de verdade tem um custo, que para seguir em frente vai ser preciso esforço, que continuar vai ser difícil. E essa é a reflexão que o texto deixa no ar. Uma pergunta para a gente pensar na profundidade da nossa própria convicção. Será que a fé que a gente tem hoje está sendo treinada para resistir ou só para trazer conforto? E aqui está a grande virada de chave. A promessa de Deus não é de um resgate para fora da luta. É a promessa da presença dele
e de força no meio da luta. É uma promessa de companhia e não de isenção. No final das contas, o que diferencia esse grupo vitorioso não foi ter conseguido evitar o sofrimento. Foi a decisão de continuar fiel através dele. O que define essa multidão é a perseverança, que é alimentada pela redenção. Então, a pergunta que fica ecoando não é como eu escapo, mas sim como eu permaneço.